Vou ser bem breve. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu estava sentado ali, e aí a Laura perguntou para mim assim: pai, do que você vai pregar hoje, né? E aí a gente cantamos, eu tinha preparado uma mensagem, Lucas capítulo 19, que vai falar sobre Zaqueu. E aí eu tinha preparado essa mensagem, já estava com o coração ardendo esses dias. A gente ouve muito falar sobre Zaqueu, mas dificilmente eu prego. Eu já preguei nesse texto, não sei se uma, duas vezes no máximo. E aí eu sentado, ela falou assim: vai pregar o quê, pai? Como eu tinha ouvido de José, eu falei assim: bom, tudo dos jovens, eu falo de jovem, falo de José, né? Aí eu falei assim: acho que eu vou falar de José, filha. Ela falou: não, fala de Zaqueu. Aí eu falei assim: meu pai, mas tá bom, vou falar de Zaqueu. Nem foi a mensagem que eu tinha preparado, que eu tinha estudado, né, irmãos? Eu não costumo trocar. Às vezes tem pessoas que trocam, né, na hora assim. Eu não costumo trocar, muito difícil, muito difícil. Só se Deus mesmo assim falar comigo e falar assim: não, ó, vai para tal mundo, aí eu vou. Mas quando eu preparo uma mensagem, eu prefiro ser fiel àquele texto, àquela mensagem que eu estudei. Porque eu estudei, preparei aquilo dali, né? Então eu gosto de ser fiel. Zaqueu capítulo 19. Quem falava isso era o irmão da igreja, irmão. Olha você ver como que a gente pega, né? O Tiago José falou assim, entendeu? Irmão José, da igreja que eu fui há muito tempo. Ele falou assim: não, abre a Bíblia em Zaqueu 19. Aí a gente já sabia que era Lucas capítulo 19, que fala de Zaqueu. Oh, meu Deus, saudade do irmão Zé. Lucas capítulo 19, vai falar sobre Zaqueu. Bom, diz assim: cadê os ovos? Cadê os ovos? Deu 1, 2, 3, cadê os outros? 4, os outros estão na escola? Os outros estão na escolinha? Já estão na escolinha? Amém. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: olha, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu-o com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, porque ele se hospedara na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém o extorquir em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o propósito de Cristo na terra, irmãos, está aí no capítulo 19, no versículo de número 10. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o Senhor Deus veio buscar. Não, pode deixar. Está virado para cá, não tem problema. O Senhor veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então esse é o propósito do Senhor. O trabalho que nós fizemos ontem é exatamente isso. O Senhor usar as nossas vidas para buscar e aí encontrar aqueles que estão perdidos. Pode ser, irmãos, à primeira vista, que não houve nenhum efeito, mas só Deus sabe, irmãos, aonde
foi alcançado a palavra de Deus, aonde chegou o som daquele instrumento, a voz, né, os louvores que os jovens cantaram, que as irmãs cantaram, a mensagem que o pastor deixou ali naquela tarde. Então somente Deus sabe os folhetos que foram entregues, né, para cada pessoa, para cada um daqueles jovens, crianças, irmãos, que foram ali. Então Deus, irmãos, é poderoso para salvar aquelas pessoas que estão perdidas. Eu gosto desse texto de Zaqueu, pelo fato de que como Zaqueu, ele agiu para com Deus, como Zaqueu, ele teve como nós temos uma ação, né? Uma ação para com Deus. Então eu gosto muito disso. Então nós vamos entender um pouquinho assim, olha, diz o texto, irmãos, que Jesus, antes de ele entrar na cidade, ele cura um cego. Cura um cego, salva daquele cego, dá a visão daquele cego. Ele continua a sua caminhada, entrando pela cidade, passando pela cidade de Jericó. Aí, não sei ao certo, o texto não diz, mas esse homem, né, Jesus entrando em Jericó, atravessada a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, havia ali um homem chamado Zaqueu. Não sabemos ao certo como que ele ouviu falar. Eu acredito, irmãos, pelo fato de, imagine só, Jesus está entrando na cidade e um homem ali cego, não sei quanto tempo cego, o texto não fala aqui, e aí esse cego ele é restaurado a visão. Não é uma coisa que acontece todo dia, não é algo que acontece da noite para o dia, ou a gente vê a todo momento, a todo instante. Então imagine só, irmãos, acontece alguma coisa ali no centro de Suzano, algo como esse, ou no trabalho que nós estávamos ontem ali. Olha, foi lá um cego e Deus curou aquele cego. Imagine essa notícia, como vai se espalhar nesse bairro aqui, irmãos, ó, rápido, muito rápido, muito rápido. Então Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E aí o que acontece no versículo de número 3? Ele queria ver quem era Jesus. Quando a gente lê o texto aqui já nessa tradução, a gente pensa assim, poxa, Zaqueu queria ver quem era Jesus. Na nossa cabeça é o quê? Eu quero ver o irmão Adilson. Pronto, eu vi o irmão Adilson. Não é isso que a gente entende quando a gente lê o texto? A gente entende o quê? Que Zaqueu ele queria olhar Jesus passando, né? Olhar, ver quem era Jesus, talvez por curiosidade, talvez por algum motivo. Mas quando nós vamos para o original, esse verbo ver é algo muito mais além, é vasculhar, é pesquisar, é ter vontade, ter desejo de entender, de conhecer. Então você vê como que muda quando nós vamos para o original, quando nós vamos na tradução original a palavra. Então Zaqueu ele não queria só ver, olhar Jesus, ele queria muito mais. Ele queria saber quem era Cristo na sua essência. Ele queria ter um contato com Cristo. Ele queria ter uma oportunidade de ver aquela pessoa pessoalmente. E por quê? Imagine só, irmãos. O texto vai dizer que Zaqueu era um homem rico, né? Cadê? No 2, né? Havia ali um homem rico. Então vai falar o quê? Que era um homem rico, era um homem que financeiramente provavelmente não tinha problema, né? Mas era muito mal visto pelos judeus, pelo fato de ele ser cobrador de impostos. Imagine na vida daquele ser humano, na vida de Zaqueu, o que ele estava sentindo por dentro. Aquela dor, você já se sentiu, irmãos, alguma vez na sua vida rejeitado? Você quer ver algo que machuca a gente? É a gente ser menosprezado. Menospreza uma pessoa que você vê, seja menosprezado, para você ver como que você vai se sentir mal, como você vai se sentir acabado, sabe, derrotado. Você vai se sentir lá embaixo. Imagina o coração, eu fico meditando nisso,
Porque eu fico tentando entender o que passava no coração daquele homem. Como ele se sentia rejeitado pelos seus amigos, seus compatriotas, por ele ser um cobrador de impostos, né, por ele ser mal visto pelos outros judeus. Eu particularmente, eu não gosto de ser mal visto. Eu acredito que não tenho nenhum inimigo, e não tenho assim nenhuma pessoa que não goste de mim. E eu faço de tudo. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou. Mas eu faço o possível para ser bem visto diante das pessoas. Para quê? Para adquirir um certo respeito. Porque é bom você ser respeitado. E respeito a gente não se compra, a gente não obriga. A gente adquire através da nossa postura. É igual quando vai falar do Samuel. Quando o texto fala assim, Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Então Samuel era respeitado diante dos homens, diante o seu convívio social. E aí quando nós vemos para esse texto falando de Zaqueu, eu fico vendo como esse homem, por dentro, ele estava sendo corroído de dor, de angústia no seu coração. Daí, irmãos, a ideia, o texto fala, daí a vontade, no versículo 2, ele queria ir ao encontro de Jesus para ver quem era Jesus. Porque eu acredito, irmãos, que no interior dele, ele já almejava, mais para frente nós vamos entender isso, ele almejava ser tocado por Cristo. Ele almejava ser mudado, transformado, ou aceito por Cristo. Porque é difícil você não ser aceito. E eu ia falar, por isso que eu perguntei dos jovens, porque no meio dos jovens, nós temos esse problema. Para ser aceito, tem que fazer parte do meu grupinho. Para ser aceito, você tem que fazer isso. Ou você tem que usar essa roupa, ou tem que usar esse corte de cabelo, ou isso aqui, e às vezes esse jovem não quer. Às vezes esse jovem está sendo criado dentro da igreja, né? Às vezes com os princípios que nós pregamos, que nós ensinamos os nossos filhos, mas aí quando vai lá fora na escola, se coloca no lugar desses jovens. É difícil eles terem força, é difícil eles terem, né, punho firme, principalmente quando eles vão para a faculdade. Quantos se desviam na faculdade? Os professores, irmãos, ensinando o oposto que nós ensinamos nossos filhos dentro da nossa casa. Os professores e os demais alunos, uma boa parte dos outros alunos, ensinando totalmente o contrário que eles aprendem dentro da igreja. É por isso que a estrutura dentro do seu lar para com os seus filhos tem que ser uma base muito sólida. Para quê? Para quando ele chegar lá fora, ele não querer fazer parte ou meio dos outros. Essa faculdade aí, não sei se vocês veem, que tem pública, foi tomada pelos partidos políticos. E se você ver lá, é uma tragédia. Usam maconha dentro da faculdade, né? Misturam política com o estudo, que eram para estudar, na verdade, né? As coisas de escola, as matérias, né? Filosofia, matemática, ciência, mas estão lá, irmãos, deturpados, com uma ideologia lá, essa ideologia de gênero, está lá, encravada lá. E se nós não cuidarmos dos nossos filhos, infelizmente, muitos deles, se entrar lá, vão se perder. Então, voltando para o texto. Então, os jovens que estão aqui escutando isso, cuidado, guardem o coração de vocês. Não se corrompam, não querem fazer parte da maioria. Nem sempre a maioria tem razão. A maioria estava gritando lá, crucifica, crucifica, crucifica. Era a maioria. E no meio lá, vocês acham que não tinha uma boa parte chorando, dizendo assim, não, ele é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas uma boa parte, a maioria estava gritando, crucifica. Então, jovens,
não fazem parte da maioria. Aleluia. Não queira ser parte da sociedade. Leve bem firme os princípios que vocês têm aprendido aqui dentro da casa do Senhor, principalmente com seus pais que são cristãos. Amém? Então vamos lá. Então na cabeça de Zaqueu, ele queria conhecer Jesus para quê? Para que aquela dor que havia dentro do seu interior fosse curada. Como aquele cego, né? Na entrada da cidade lá, estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E implorando por misericórdia. Por quê? Queria ser livrado da sua dor, do seu sofrimento. E nós também, irmãos, nós também somos a mesma coisa. Ou nós não sofremos também? Não é porque nós somos cristãos que nós não sofremos. Todos nós sofremos. Jesus, no próprio Cristo, olhou o povo de Israel num sofrimento tão grande, sendo castigado pelos líderes religiosos. E ele fala assim: olha, vinde a mim. O pastor citou isso aqui hoje, citou ontem lá, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Vezes, irmãos, nós estamos sobrecarregados, estamos cansados, e Jesus fala isso para o seu povo. Então nós também somos povo de Deus, e muitas das vezes nós precisamos parar um pouquinho e fazer como Zaqueu: eu preciso correr aos pés de Jesus, eu preciso ver, eu preciso ir além de conhecer Jesus, eu preciso ter um contato, uma intimidade com Jesus. E olha que coisa linda. Aí Zaqueu, mesmo sendo de pequena estatura, que ele era uma pessoa de baixa, né, estatura, tinha dificuldade, porque imagine só, irmãos, Jesus cura um cego. Vamos supor aqui na nossa igreja, cura um cego agora, e tem uns trocentos aleijados, leprosos aí fora. Irmãos, não vai caber dentro da igreja. Verdade. Não vai ter como entrar por essas portas. Por que os amigos daquele coxo, daquele paralítico, abriu o telhado lá e desceu o paralítico pelo telhado? Não tinha espaço. O povo estava aglomerado. E aí Zaqueu, pequenininho, como é que passa no meio da multidão que tinha acabado de curar um cego? Imagina só, acaba de curar um cego, o povo tudo seguindo Jesus. Aquela multidão querendo ouvir Jesus, querendo ser curado por Jesus, querendo ser transformado por Jesus. Jesus entra na cidade, Zaqueu pequenininho, sem chance de chegar perto. Sem chance de ver Jesus. O que ele faz? Ele não se prende à sua pequena estatura, mas ele acha um método de observar Jesus, de poder ter uma proximidade com Cristo, ainda que seja por um pouco de distância. Ele usa um método. Muitas das vezes nós temos que ter sabedoria. O que nós aprendemos jovens? O que vocês têm que ter? Muitas das vezes vocês vão ter que ter sabedoria e achar alguma oportunidade, ou algum método, alguma coisa, para que vocês possam de alguma forma se aproximar mais de Deus. É igual o aprendizado, irmãos. Eu gosto de aprender vendo. Eu gosto de observar. Eu aprendo observando, eu aprendo vendo. Tem pessoas que aprendem escrevendo, tem pessoas que aprendem escutando. Então, nós temos que fazer o quê? Temos que pegar o que nós entendemos, o que nós conhecemos, e usar isso como sabedoria para nos aproximar de Deus. Zaqueu, ele olha a árvore e fala assim: bom, se eu for no meio da multidão, não vai ter jeito. Vocês tiram pela mulher do fluxo de sangue, né? Como que ela fez? Correu lá e não conseguiu. Ela conseguiu o quê? Tocar na onde? Só na hora. Só na hora e caiu lá e não conseguiu mais se aproximar. Você acha que se ela tivesse a oportunidade, ela não ia agarrar? Não ia chegar mais perto e falar: Jesus, toca em mim, me cura. Claro que o texto vai ensinar, irmãos, que na ideia dela, ela falou: se eu tocar, né? Mas eu tenho certeza que se ela pudesse segurar na mão de Jesus, quem não seguraria? Pegasse nele, né? Então nós vemos que aí Zaqueu usa essa estratégia, sobe na árvore. Assim, 4. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava, para ver, pois Jesus ia passar por ali. Outra
ponto importante que nós temos que ver. Irmãos, Deus está em todo lugar, né? Mas acho que foi alguém que usou, acho que foi você que usou, né? Está em todo lugar, mas não está? Nem todo lugar ele se manifesta. Ele se manifesta, né? Então temos que tomar cuidado, irmãos. Que aí às vezes, não, vamos ali que Jesus está ali. Será que Jesus está operando milagres? Será que é o próprio Deus que está operando milagres ali? Então temos que tomar cuidado. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu sobe na figueira e fica lá, ó, esperando. Nós observamos o texto, irmãos, nós não vemos Zaqueu gritando igual o cego de Jericó. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho. Por quê? Ele queria ser visto. Queria ser visto, queria ser curado. Estava desesperado. E ele falou: cala a boca. E ele, Jesus, quanto mais mandava calar a boca, mais gritava. Aleluia. Olha que coisa linda. Nem sempre Deus vai usar, vai fazer milagres nas nossas vidas da mesma forma, ou vai falar com a gente da mesma forma. Às vezes você vê Deus usando uma pessoa para falar com a outra. Queria tanto Deus, né? Não, talvez Deus não vai fazer daquele jeito com você. Então a gente tem que ter entendimento disso, que nem todas as vezes vai ser do mesmo jeito. Jesus curou o cego aqui instantâneo. Teve um outro cego que Jesus fez, né? Louco, pegou a terra, cuspiu, colocou, vai lá se lavar no tanque de Siloé. Teve outro que Jesus foi curar e falou assim: e aí, tá vendo? Eu estou vendo meio que árvores andantes, está embaçada ainda, né? Não estou enxergando direito. E agora? Agora estou vendo. Então a gente tem que entender isso, que Deus vai tratar nas nossas vidas de maneira diferente. Deus tratou com Zaqueu de uma forma diferente, e Zaqueu também tratou com ele de uma forma diferente. Olha para você ver, se nós temos, eu não lembro onde está o texto do jovem rico, acho que está mais para trás, né? O jovem rico chega até Jesus, o jovem rico também, Zaqueu também era rico. O jovem rico chega até Jesus e diz assim: Senhor, falei para dar a vida eterna, agora que meu mandamentos faz isso, faz isso. Aí ele se gaba e fala assim: Senhor, está fácil. Eu tenho feito isso desde a minha juventude. Aí Jesus olha para ele e fala assim: cuidado. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que nós falamos. Porque às vezes nós pensamos que nós somos super crentes. Verdade. Estou fazendo tudo certinho, estou dentro da igreja, estou pregando, estou orando. Aí Jesus pode olhar para você e falar assim: olha, falta alguma coisa. Deus. Será que nós vamos fazer essa coisa que Jesus falou? Será que vamos nos desprender dos nossos bens? Eu estava falando, não sei quem que eu falei, acho que foi com Elias, né? Falei assim: imagine se Paulo tivesse os recursos materiais que nós temos hoje. O que ele não faria? E se Jesus chega para nós hoje e fala assim: olha, falta uma coisa, se desprende aí do seu carro, se desprende aí disso, se desprende aí daquilo. Será que nós vamos fazer igual o jovem rico? Aí não dá, né? O senhor está pedindo muito, está pedindo demais. É o comportamento que nós temos que ter, o mesmo comportamento que Deus também tem, de forma diferente para agir com as pessoas, né? Porque aí Jesus, olha aqui, o jovem rico procura Jesus, Zaqueu só fica lá na árvore olhando Jesus passar. Aí o que acontece, irmãos? Olha que lindo. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para ver depois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chega àquele lugar, para onde Jesus olhou? Para cima. Aleluia. Para cima. Está lá Zaqueu quietinho na árvore, só esperando Jesus passar, igual aqueles gatos que sobem a árvore e difícil descer. Está lá, quietinho em cima da árvore. Aí Jesus está passando, imagina a multidão. Para pensar. Jesus está com uma multidão, irmãos, em sua volta. Está lá a árvore ali. Vamos pensar um pouquinho. Jesus está lá, irmãos, pregando. Você acha que Jesus vai ficar? Cadê Zaqueu? Procurando alguém? Irmãos, mas Jesus veio salvar. Jesus, quando passa ali, Jesus já sabe que Zaqueu está ali, Jesus é Deus, irmão. Jesus já está lá, Eu vou entrar em Jericó, vou curar o cego. Vai estar lá Zaqueu me esperando.
O nosso coração já tem que estar preparado quando a obra for feita, irmãos. Quando Jesus tem um encontro com a gente de uma forma diferente, o nosso coração tem que estar preparado. Jesus passa, quando ele passa pela árvore, ele fala assim: Zaqueu! Quem falou para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Aleluia! Glória a Deus! Quem falou? Quem falou? Oh, Jesus, Zaqueu está lá na árvore te esperando. Deus não fala, irmãos. Quando o Felipe veio, Natanael, Felipe, né? Falou assim: olha, Jesus olha, Natanael trouxe Felipe, né? Natanael trouxe Felipe. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha aí, o verdadeiro israelita que eu não adoro. Aleluia! Aí Felipe fala assim: não, Deus não conhece. O verdadeiro israelita que não adoro. Aí Jesus fala assim: olha, eu te vi antes de você ter Natanael. Quando você estava embaixo da fita. Então Jesus já tinha visto, Jesus já sabe quem é. Jesus já sabe o que passa dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, de tudo que nós temos que guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as coisas. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu. Onde está o nosso coração? O coração de Zaqueu já estava em Cristo, irmãos. Quando Zaqueu escuta, quando Zaqueu coloca o desejo de ir lá, vê Jesus, Zaqueu já está no coração: eu vou mudar, eu vou aceitar Cristo, eu vou ter mudança na minha vida, eu vou ser transformado por Ele, eu preciso ser renovado por Ele. É isso que está correndo na minha vida, essa angústia, essa tristeza que bate dentro do meu coração, isso vai ser arrancado. Eu vou até Jesus porque eu estou cansado, eu estou oprimido. Eu vou aprender dele que é manso e humilde de coração. Eu quero encontrar descanso para a minha alma. Aí quando Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce, porque é hoje mesmo que vem salvação nesta casa. Talvez eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, irmãos. Eu não sei como anda o teu coração. Irmãos, quantos aqui, irmãos, eu fico observando, não estou jogando direto, mas quantos aqui não queria que o esposo, a esposa, o filho, a filha estivesse aqui? E isso bate no coração, não é, irmã Andréa? Mas o Senhor conhece o coração. Deus sabe o que passa dentro do coração. Deus está escutando o teu coração bater e falando com Ele. Senhor, e Deus não está, irmãos, aleatoriamente não. Jesus está olhando como Ele olhou para Zaqueu, Ele está olhando para você nessa noite. E essa noite é noite de desce depressa, apressadamente, corre, porque hoje veio salvação a esta casa. Corre, desce depressa, Zaqueu, veio salvação a esta casa. É noite de salvação, meu irmão, é noite de salvação. Onde nós pregamos, hoje é noite de salvação, mas não está aqui, mas Deus está salvando porque Deus está vendo. Deus está olhando, Deus está contemplando, Deus está observando. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Quem se esconderá dos olhos do Senhor? Davi disse assim: Senhor, para onde irei de teu Espírito? Se eu descer às profundidades, o Senhor está. Se eu subir aos altos céus, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama, o Senhor lá está. Se eu for, o Senhor lá está. No ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Quando eu estava sendo formado entre tecido, no ventre da minha mãe, o Senhor já estava lá, sabendo quem eu era. Deus sabe o que passa dentro do teu coração, meu irmão. O Espírito Santo de Deus veio aqui nesta noite, está aqui conosco nesta noite, para nos dizer que Ele está nos olhando. Quando chegou aquele lugar, olhou para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Mas Jesus não vai na casa de pecador. E aí os outros vão olhar para você: esse aí é pecador. Pecou ontem, esse aí é pecador. Vai ter um monte de gente te julgando. Mas o que importa é que você subiu na árvore, Jesus te viu, você abriu o coração, e agora o Senhor está dizendo assim: eu vou na tua casa. Glória a Deus. Irmãos, imagina o banquete que Zaqueu fez para Jesus. Ele não comia.
chamaram ele de comelão e beberrão. Jesus comia. Imagina o banquete que Zaqueu fez. E aí vai aquele monte de gente lá, comelão também, que crente é comelão. Uns vai para abençoar, outros vai para julgar, outros vão para julgar. Não, Zaqueu é pecador, Zaqueu é cobrador de imposto. E o coração de Zaqueu está como? Senhor, eu sou um pecador, mas eu vou me arrepender dos meus pecados. Aleluia. Zaqueu é pecador, Senhor, eu sou pecador, mas eu vou me arrepender dos meus pecados. Não importa o tanto que você peca, irmãos, não peca, mas se pecar, corra atrás do Senhor. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, pecam e dizem assim: não vou tomar ceia porque eu pequei. Nossa, ninguém vai tomar ceia. Ninguém. No domingo ninguém vai tomar ceia. Mas peça perdão. Você tem consciência. E Zaqueu, irmãos, pede perdão. Todo o povo viu o que aconteceu e isso começou a se queixar. Ele vai na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha a atitude de Zaqueu, a atitude que o jovem rico não teve. Senhor, eu sei que eu sou pecador mesmo, eu sei, eles estão me julgando, estão me condenando, e eu sou esse pecador mesmo, mas eu me arrependo dos meus pecados, porque eu não fui lá só ver o Senhor, eu quis transformação, eu quero mudança na minha vida. Não adianta nós virmos para a igreja, irmão, só para louvar a Deus, só para cantar. Nós temos que vir para Deus fazer mudança em nossas vidas, para Deus transformar o nosso ser. Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém quiser em alguma coisa ter me defraudado, vou devolver 4 vezes mais. Quem faz isso? Quem tem coragem, irmãos, de se humilhar desse jeito, de se arrepender desse jeito? Por isso que nós temos que ter o coração preparado quando o Senhor vir ter conosco. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Foi hoje, não foi ontem. Veio salvação a esta casa, por quê? Porque este também é filho de Abraão. E os pecadores, aqueles que queriam matar Jesus, ficavam dizendo: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo. Porque vocês fossem filhos de Abraão, vocês fazeriam a obra de Abraão, a obra de Deus. Mas vocês querem me matar. E como podem vocês dizerem que são filhos de Abraão? Mas aí Jesus olha para um pecador arrependido e diz: aí está um filho de Abraão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque este homem também é filho de Abraão, pois eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Jesus está dizendo: estava perdido, mas não está mais. Estava perdido, mas não está mais. Porque eu vim buscar aqueles que se haviam perdido. Eu fico maravilhado com isso mesmo. Eu vejo a minha vida e eu falo assim: Jesus, miserável pecador igual eu, bebia só por Deus nos botecos. Jesus amado, Senhor, um dia, irmãos, eu saí da minha casa, eu bebia muito, a minha mãe, coitada, teve muito problema comigo, e eu saí da minha casa, eu falei para minha mãe, me arrumei e falei assim: mãe, eu estou indo para a igreja. Ela falou assim: duvido, você vai para o boteco. Eu trabalhava numa padaria, olha para você ver como que diabo é, né? Trabalhava numa padaria, bebia lá e não pagava quase nada. E aí esse dia eu saí, irmãos, aí eu cheguei na frente da igreja assim, e eu olhei assim, a igreja era uma subidinha assim, tinha umas escadas, aí tinha um obreiro, o irmão João, eu fiquei assim, eu falei assim: não vou entrar aí não. Aí Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa. Eu falei: não vou entrar não. Aí o irmão saiu da porta, correu até mim, no meio da rua, me abraçou e falou assim: filho, entra, vamos. E aí ele me levou para aquela igreja, subi, fiquei naquele culto com ele. E graças a Deus, depois eu me desviei de novo, mas Zaqueu está aqui. Arrependido. Zaqueu desceu da árvore, subiu da árvore, correu da árvore, mas está aqui arrependido. E você não ser, irmão, sou Zaqueu. Procurar ver quem é Jesus em todo momento
em todo instante, coração preparado para se arrepender, se humilhar diante de Deus e nunca vão se esquecer que o Senhor está olhando para você. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade e as palmas dos nossos